Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. E hoje eu converso aqui com a Cláudia Ruga, e ela é criadora do perfil Cool 50s. Que seria o quê, Cláudia? Legal aos 50? Uma tradução livre? Uma tradução livre é legal aos 50 e depois eu posso contar o porquê desse nome. A gente vai saber aqui. Bom, ela começou a fazer, é claro, esse perfil aos 50 anos e ela fala sobre maturidade das mulheres especificamente e tudo que cerca esse universo. Ela já foi colunista da Vogue, da Women to Watch, que é da Meia Mensagem, e também criou o site Inconformidades. Bem-vinda, Cláudia, tudo bom? Oi, Flávia, muito obrigada, super obrigada pelo convite. Adoro ir em podcast, que eu adoro falar, né? Muito bom, vamos falar bastante. E eu aproveito, peço para você que está assistindo, se está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. E a gente também está no Instagram, é @PitayaCast. Se você gosta desse tipo de conteúdo, passe já pelo WhatsApp para as amigas e os amigos. Bom, Cláudia, a Cláudia também, além de ter esse perfil, na verdade, ela é uma juíza federal, né? Como que uma juíza federal resolve fazer um perfil assim, ir para a comunicação e falar com as pessoas? Bom, tantas camadas nessa pergunta. Verdade. Primeiro lugar, vamos lá. O Cool 50 nasceu, vou falar Cool 50 que é mais fácil. Ele nasceu justamente quando eu fiz 50 anos, que para mim foi uma data, como eu acho que é muito emblemática para muitas mulheres, é que para mim os 50 foi aquela tempestade perfeita. Eu tenho uma filha, tenho um filho. Minha filha saiu de casa justamente em 2018. Ela passou na residência em obstetrícia nos Estados Unidos, casou e foi embora. Ao mesmo tempo, eu estava convivendo com os sintomas da menopausa, que eu não sabia. Lembrando que 2018 não é 2025. Sim. Em 7 anos, gente, o assunto menopausa mudou completamente. Falar de menopausa na internet ou qualquer outro lugar era mato, ninguém falava sobre isso. Então, a gente não tinha as informações que a gente tem agora. E eu estava passando por todos esses sintomas, depressão, falta de estímulo, um cansaço, sem saber o que era. Minha filha casa, vai embora, eu me deparo com a síndrome do ninho vazio e uma crise de identidade na minha carreira muito grande. Porque eu cheguei aos 50, não tive carreira acadêmica, não fiz mestrado, não fiz doutorado, isso afetou muito minha autoestima. Eu pensava, o que eu vou fazer quando eu me aposentar, se eu me aposentar, enfim. E nessa tempestade perfeita, que parece divertido, mas não foi na época, foi muito complicado, eu criei um perfil, mas era um perfil para mim, era tipo o meu querido diário, sabe? Onde eu queria contar umas experiências do ninho vazio, desses sintomas que eu não sabia, na verdade, o que era. E eu acho que eu já estava entrando em alguns perfis americanos, os Estados Unidos à frente nisso, eles já falavam dos novos 50, e entrou para mim esse nome, Cool 50s. Eu acho que entrou, sabe? Como ser cool aos 50, como ser bacana aos 50, como ser descolado. Eu coloquei esse nome. Mas porque eu não tinha a menor pretensão de qualquer coisa. O perfil era uma coisa minha, sabe? Uma espécie de catarse pessoal. Claro, uma maneira de se extravasar tudo isso que estava acontecendo. O que eu estava, exatamente. Hoje você vê, e aí não vai nenhuma crítica em relação a isso, de muita gente entrando, já indo para... Vou conversar com todo mundo, já vou procurar patrocínio público, enfim. É uma outra pegada, eu acho que mudou muito. Naquela época, quem entrou... Naquela época é ótimo, parece que faz 20 anos atrás. Quem entrava, eu acho que entrava com uma coisa bem caseirinha mesmo. E foi meu caso. E aí, respondendo sua pergunta, o fato de ser juíza, eu não aparecia, eu não colocava minha fotografia, e eu queria realmente dar dica de livro, filme, série. Era isso. Era uma coisa... assisti um filme legal. Li um livro legal. E foi assim que surgiu. Que legal. Mas antes disso, antes você já era colunista da Vogue e você fez uma parceria com a Miriam Goldberg. Mas isso depois. Ah, foi depois? Foi depois. Tá. Sim, foi depois. E foi por conta desse perfil? Foi. Entendi. Então você começou e você foi trilhando esse caminho e foi tendo essas oportunidades. Exato. Em 2019, a Cláudia Lima, que era editora da Vogue, ela me chamou, final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, me fez o convite para ser colunista da Vogue. Eu quase surtei, né? Eu falei, eu acho que você está falando com a pessoa errada. Não sou eu. Ela falou, não, é você, a gente quer que você escreva para a Vogue. Eu falei, eu, Cláudia, escrever para a Vogue? Lembrando
eu sou juíza, eu nunca fui uma mulher de palco, né? Eu nunca apareci, não sou... Eu amava escrever, mas essa minha escrita mais criativa, ela estava muito adormecida, porque tomou conta da escrita jurídica. E quando me convidaram para ser colunista da Vogue, eu tomei um susto. Gente, para mim aquilo foi, assim, um negócio impressionante. Eu nunca me senti... Não reconhecimento. Eu falei, eu acho que vocês estão falando com a pessoa errada. Foi impressionante o impacto que teve para mim aquele convite. Mas aí você foi embora e fez, né? Então, aí eu fiquei 1 ano, veio a pandemia, e eu acho que dentro dessa questão da pandemia, as pessoas ficaram muito confusas, eu fiquei muito confusa. E durante esse período, eu me conectei com a Miriam De Paoli, que é uma jornalista, ela é casada com a Ariel Palacios, ela mora em Buenos Aires, e ela também escrevia para a Vogue sobre menopausa. Tanto é que a Vogue, na época, me pediu assim, olha, dá para você não escrever sobre menopausa, que a gente está contratando uma colunista para isso. E a Miriam me sugeriu, ela falou, Clau, foi bem no auge de 2020, ela falou, Clau, eu morro de medo que tudo que a gente escreva saia do ar, que o Zuckerberg surte, por que a gente não cria um site para colocar as suas colunas e as minhas colunas? Eu falei, boa ideia. Então, vamos criar um site. E também era uma questão, eu pensava ser uma site, era bobagem, era um WordPress, eu e ela, para colocar tudo que a gente tinha escrito. E aí foi tomando uma outra dimensão. E aí, nessa época, eu saí da Vogue porque eu não dei conta. Era uma coluna semanal, eu não dava conta. Era muita coisa. Era semanal. Era muita coisa. Era semanal, eu tentei colocar mensal, era muita coisa. Sim. E aí eu falei, não vou conseguir. Não, eu sei bem. Aqui o Pitaquete eu faço quinzenal, porque eu sei bem do tamanho do trabalho, né? Eu ainda vou dar essa virada do semanal, mas eu sei que o semanal é uma coisa... Puxado, é porque eu tenho minha carreira, e na época eu estava na área previdenciária, eu fazia muito... A audiência foi para teletrabalho, e eu estava trabalhando. Era muito complicado. E não era só uma questão de tempo, eu acho que era uma questão de cabeça. Hoje eu penso, se fosse hoje eu conseguiria conciliar, mas a gente estava no auge da pandemia, eu estava com o filho em casa, foi difícil. Foi difícil, eu não conseguia ter um tempo mental para escrever da qualidade que eu queria escrever na época para a Vogue. E é que é super importante esse tempo mental para a criatividade, né? Aliás, falando nisso, eu vou emendar uma pergunta. E aí, como que você, falando em linguagem, esse tempo mental e criatividade, como que você se habituou com essa linguagem de rede social? Assim, gente, eu tenho um filho que está fazendo direito, e aí, assim, a gente já tem umas conversas sobre a linguagem, né, do direito. Como que você fez para fazer essa migração, né, de uma coisa para outra? O que tinha dentro de você que fez você conseguir? Porque você deslanchou e hoje você fala de frente, né, com as pessoas e claramente, tranquilamente, a gente percebe, né? Porque essa sou eu. Que eu legal. resgatei quem eu era. Eu brinco que eu sou uma jornalista frustrada muito antes de fazer direito, porque eu cheguei a fazer comunicações. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos. Naquela época a gente passava com 16 para 17. Meu sonho era fazer comunicações. Eu passei em jornalismo, era a ESPM, e passei em jornalismo na FIAM. E o meu pai, na época, eu sempre conto essa história porque é divertido, eu morava longe das faculdades e, enfim, minhas amigas... Eu fiz FIAM. Você fez FIAM? Eu fiz FIAM. E a FIAM entrou em greve. E o meu pai, eu sou a mais velha de 9, chegou para mim e falou o seguinte: você saiu de um colégio bom, passou em faculdade, não quero filho em faculdade em greve. Ou você muda de vestibular, presta vestibular que eu te dou um carro, presta direito que eu preciso de um advogado na família. Gente, falar sério, eu com 17 anos, falei, beleza, mas vai prestar USP que já cumpri, já paguei faculdade, já paguei colégio, vai prestar USP. Falei, tá bom. Aí eu estudei e prestei São Francisco e entrei na São Francisco. Eu penso assim, não era só uma questão vocacional, mas eu lembro que lembrando que naquela época, gente, 1985, você tinha 5, 6 profissões. Você sabe disso. Tinha 5, 6 carreiras em mente. E fazer direito sempre foi uma coisa muito potente, porque te dá uma bagagem cultural muito grande. Até hoje é. E fazer São Francisco sempre foi um marco, né? Aqueles professores espetaculares. Eu falei, eu acho que vai ser bacana. E entrei. E amei. E aí, esses 5 anos, obviamente, depois minha carreira foi indo para esse lado, eu escrevia, mas o que foi muito, muito interessante nessa época, em 88 eu tive uma crise fenomenal do direito, eu estava no 3º ano, diz que acontece bastante. E eu tinha uma prima que ela era jornalista, ela trabalhava com a Joyce Pascovitch na revista da Joyce. E ela me ligou, ela falou, Cláudia, eu estava com
19 anos. Ela falou, Cláudia, a Joyce está precisando de uma redatora na Folha de São Paulo, por que você não tenta? E eu, como você já prestou atenção, eu não tenho essa autoestima maravilhosa. Eu falei, imagina, ela nunca vai me chamar, ela nunca vai me chamar. Eu fui e passei ótimo. Ela me chamou. Eu era redatora júnior dela na Folha de São Paulo. E aí, olha que interessante, eu amei isso. E essa escrita, eu sempre falo que ela foi uma grande mentora para mim. Essa escrita, esse olhar para o não óbvio, eu aprendi em 88 com ela na Folha de São Paulo. Entendi. Sabe Lá quem? atrás, tá. Quem trabalhava do meu lado? Meu marido fala assim, gente, como é que você não ficou? Eu trabalhava... Lilian Patti foi quem me ensinou a mexer no computador. Era o Leão Serva, que era o editor. A Erika Palomino, o Zeca Camargo. E a Joyce. Eu trabalhava na Folha Ilustrada com esse grupo de titãs ao meu lado. O que eu aprendi, eu fiquei um ano, o que eu aprendi foi impressionante. A escrever, a ter uma escrita criativa, um olhar criativo. Obviamente, eu bloqueei isso durante a minha carreira jurídica. Eu não digo que eu bloqueei, mas aí você aprende uma outra linguagem. E você mudou a chave, né? Eu mudei a chave. Tem que mudar a chave para um tipo de escrita, depois acho que você voltou, né? Eu voltei que para quem legal, eu era. porque você tinha isso dentro de você, Eu acho né? que eu tinha isso dentro de mim. Que demais. Eu tinha isso dentro de mim. E aí as pessoas me perguntam, mas você sempre escreveu desse jeito? Eu falei, nem eu sabia. Nem eu sabia. Eu leio hoje artigos que eu escrevi para a Vogue e falei, nossa, eu que escrevi. Porque eu não sabia que eu tinha isso aqui dentro. E essa sou eu. Uma contadora de histórias. Ah, demais, né? Eu adoro histórias, gente. E, Cláudia, eu acho legal que você, assim... Agora, entrando no assunto dos 50, né? Eu já vi... Você, quando você chegou nos 50, você refletiu sobre o que você não tinha feito, e aí você passou a ter urgência disso, porque, bom, eu sou uma 50 fresquinha. Você acabou de fazer. Acabei de fazer. E tô sentindo muito isso. Assim, a gente começa a pensar em umas coisas e começa a dar uma... Desespero? Desespero, né? Meu Deus, eu preciso fazer isso. Ou, desespero. Né? Ou você começa a ter o foco. Foi para você também, assim? Total. E eu coloco isso na conta também de quando eu fiz 50, dentro de todas as questões que eu falo que eu criei o perfil, era uma questão que eu colocava também. Porque, lembrando, eu fazia dica de livro, filme, série, e eu lembro que um dos posts que me fez falar sobre esse início da maturidade foi em 2019, que eu falei justamente sobre isso, sobre experiências novas que eu estava tendo e frustrações que eu também estava sentindo. Porque para mim foi muito forte isso. Pensar... esse é um dos motivos que eu acho que eu entrei numa depressão muito grande em 2018. Eu cheguei e pensei assim, bom, e aí, é isso? É isso. Eu falei, tenho 50 e a vida vai ser isso aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, minha carreira fantástica, uma carreira incrível, mas eu sabia das minhas limitações para seguir adiante. Isso me gerou uma frustração muito grande. Eu tinha uma frustração financeira, que eu estava num ponto financeiro que não era o que eu imaginava chegar quando eu tinha 30. Numa frustração, digo profissional, eu estava, porque eu também não cheguei onde se esperava chegar. E aí eu pensei, o tempo agora está correndo. E o que eu vou fazer com isso? Estou desesperada. Entrei num desespero profundo. E sabe o que é interessante? Agora eu estou com 57, eu estou muito mais perto dos 60 do que os 50. De alguma forma, eu acho que isso se aquietou em mim, sabe? Eu cheguei numa conformidade... Ai, que bom ouvir isso, Cláudia. Eu cheguei numa conformidade, eu acho que isso você vai sentir também, pensando o seguinte, eu fiz o melhor que eu podia, do jeito que eu podia. Então, você vai sentir, você fala, ok, aqui tá bom, onde eu cheguei. Tá bom, tá ótimo. Aqui talvez eu consiga um pouco mais. E aqui eu não cheguei, não vou chegar, porque não vai dar tempo, e tá tudo bem também. A única coisa que eu realmente tenho urgência é conhecer lugares que eu ainda não conheço. Então, você acha que o sonho de criança, você falando desses lugares que eu não conheço e coisas que eu não fiz, o sonho de criança, você acha que ele volta com tudo e pede licença quando a gente faz 50? Com tudo. E não digo nem o de criança, diz que é o da menina de 16 anos, né? Ah, tá. E eu li isso, não é um achado. Eu li em algum lugar agora, não vou lembrar onde, que o teu cérebro, quando você faz 50, de alguma forma, tem alguma semelhança com aquela mulher que você era aos 16 anos e tinha determinados sonhos. E não me pergunta também por que era 16 anos. Talvez é a fase que você termina o colegial, que você está no fim do colegial. Pode ser. E aí, quando você faz 50, você se reconecta e você tem os mesmos sonhos que aquela mulher de 16 anos. Nossa, uma então, menina, né, de mas 16 isso é muito anos. louco, porque aí vamos fazer uma ligação com o que a gente estava falando.
Por isso que às vezes dá frustração, porque se muita coisa não aconteceu, né? Exatamente. Só que é muito interessante, porque você tem 16, você tem vários sonhos. Aí você chega nos 30, você ainda tem o sonho. Diz que os 40 é a famosa curva do que todo mundo fala, né? A curva do é muito famosa. Até a Miriam Goldenberg já Gente, eu fez estou me vários posts. sentindo no fundo do U, tá? Ah, mas daqui a pouco você vai subir. Não, você vai subir, porque diz Cláudia, que o pelo amor fundo de do Deus. U, o bottom line que eles falam, é no meio dos 40, começo dos 50, porque você já trabalhou, você já teve aquela força de trabalho monumental, não que você não tenha, porque a gente tem, e aí você não chegou financeiramente onde você achava que você ia chegar. Por isso que quando você vai fazendo 50, 51, 52, você sai daquele bottom line, você vai subindo de novo e vai chegando a um entendimento pessoal seu, tipo assim, eu não consegui determinadas coisas, vou conseguir outras. E tá tudo bem. Meu sonho, eu vou ser bem sincera, eu morria de vontade de ter uma casa na praia, né? Eu vou ser dona de uma casa na praia. Não fui, não consegui, mas consegui outras coisas. E aí eu fui substituindo determinados desejos profissionais, financeiros. Eu penso assim, eu podia ter feito mais? Podia ter feito melhor? Não sei, não sei. Não sei. Então, às vezes, eu acho que a gente ressignifica alguns desejos, né? Você falou da casa na praia. Casa na praia é legal, mas vamos pensar na vida. Dá um trabalho, você né? concorda? Aí você começa a fazer escolhas. Eu vou ter uma casa na praia ou eu vou pegar essa grana toda que eu gasto para viajar uma vez por ano? É o que eu penso agora. A gente muda, né? Total. E olha que loucura. Eu tenho um filho que mora em cada lugar, né? Minha filha mora na costa oeste dos Estados Unidos, onde ela é médica, e meu filho mora na Holanda. Nossa. Ou seja, eu preciso ter uma condição financeira de visitar os dois. Se eu tivesse... Não que eu não quisesse uma casa na praia, mas aí eu tenho que ter uma condição financeira muito boa que me permitisse viajar, visitar outro e na praia aos finais de semana, enfim. Você vai ressignificando. Tem que ser muito pé no chão. É muito pé no chão. E é interessante porque eu morei em apartamento a vida inteira e eu tive a oportunidade de ir para uma casa agora, faz um ano, a gente comprou a casa que era do meu sogro, onde meu marido cresceu. E meu marido é da praia, surfou a vida inteira, tinha casa em Florianópolis. Ele fala, Cláudia, olha que interessante, a gente já está velho, né? Não somos jovens. Ele falou, a gente acabou criando aqui em São Paulo nossa casa da praia. A gente fez uma casa super gostosa, com muito verde, com piscina. Juntou as duas coisas. A gente juntou, ele falou, agora a gente pode viajar. Então você vai modificando alguns desejos, né? E eu digo profissionalmente também. Então. Você está fazendo 50, você vai ver como as coisas mudam quando você tiver 54. Muda Sério? muito, muda muito. O quê? Me conta, Muda pelo amor de Deus, muito. porque eu ia te perguntar sobre isso agora. Muda muito. Porque a gente tem assim, a gente tem a questão da empregabilidade, pessoas Sim. que ainda estão como funcionários em empresas. Tem mulher que vai empreender, e aí, porque na maioria das vezes também não consegue mais, exatamente assim. Claro. Né? Eu acho que assim, tem todo um glamour, ai, que legal, vou empreender, mas se você está empreendendo porque você não está conseguindo mais vagas, né? Como que você vê isso com as pessoas que você fala, pelo que você tem sentido? Eu tenho a sorte de estar numa carreira muito estável, onde a idade não é um motivo de corte, muito pelo contrário. Então, ao meu redor, as minhas amigas que estão em carreiras de direito, escritórios de advocacia, minhas amigas juízas, promotoras, de fato não enfrentam essa questão. Isso é muito bom. Mas ao meu redor, outras amigas que estão... por exemplo, eu tenho uma grande amiga, minha parceira de planos futuros, ela é nutricionista. E ela tem 52 anos. Ela atende, porque ela é profissional liberal, mas ela própria comenta, ela falou, eu me sinto mais cansada hoje. Eu me sinto muito mais cansada hoje, aos 52 anos, do que eu tinha 46, de atender 5, 6 pacientes por dia. Isso é uma questão, mas ela tem a força para empreender também. Agora, as que estão no mundo corporativo sentiram muito isso. Muito isso. Esse medo. E aí, o que vai acontecer? E olha, Flávia, é interessante o que você falou. Tem aquelas que tiveram condição financeira de poder parar. Que bom, consegui um pé de meia, eu vou poder parar. As que não conseguiram, elas vão para empreendedorismo. O que é bacana também. Eu acho assim, talvez você não tenha o mesmo drive, a mesma força que você tinha antes. Mas você tem uma bagagem, você tem uma potência criativa, que eu acho que isso ajuda muito. É verdade. Você já tem filhos grandes.
Na maior parte das vezes, tem filhos que te demandam um pouco menos, então você tem um pouco mais de disponibilidade de quando você tinha 30, 40, ter que lidar com um filho pequeno, filho doente, filho em escola. E é um desperdício você tirar essa mulher de 50 do mercado, né? Sim, com certeza. Ela tem muito mais disponibilidade hoje. E experiência, né? Muito mais experiência. E criatividade, tudo E mais. disponibilidade. Ela está com filhos adultos agora, filhos adolescentes, filhos adultos. Se a gente já equilibrou os pratinhos quando a gente tinha 40, 30, você imagina agora. É verdade. Né? Cláudia, eu vou emendar agora algumas perguntas sobre relacionamentos. Eu já ouvi você comentando alguma coisa. E, bom, tem uma questão que eu queria saber se é verdade, se há muitos divórcios depois dos 50. Parece que os índices aumentam aí. Por quê? Só que aí tem outra questão que tem a ver com essa da empregabilidade que a gente falou, que é o aspecto financeiro. Como que ficam as mulheres que dependem do marido? É uma grande questão. São duas perguntas. Vamos lá. Relacionamentos. A gente já vem falando, eu digo a gente, porque quem fala sobre maturidade vem falando os 4 anos do famoso divórcio grisalho, que é o Grey Divorce, que é uma palavra que foi cunhada nos Estados Unidos, chegou aqui agora recentemente, que eles já tinham notado um aumento significativo no aumento de separação, um aumento significativo das separações acima de 50 anos. E ao contrário do que muita gente imagina, né, porque tem aquela lenda popular que é o homem que deixa a mulher para ficar com uma mulher mais nova, não é. A maior parte das vezes são as mulheres pedindo a separação. Pelo menos, eu não sei se no Brasil tem essa estatística, nos Estados Unidos tem. E por quê? A grande maioria, as mulheres chegam nos 55 anos, estou falando da mulher americana, os filhos saíram de casa efetivamente, porque eles vão fazer faculdade fora. E elas se deparam com relacionamentos que para elas não fazem mais sentido. Elas acabaram ficando em casa por conta dos filhos, os filhos se formam, vão fazer o college, geralmente em outra cidade, outro estado. Aí ela encara o companheiro dela e pensa, bom, aqui não tem mais nada para mim. Agora, você está falando de mulheres financeiramente independentes. Que podem tomar essa atitude. Elas podem tomar essa atitude. Exatamente. Então, elas falam, bom, não quero mais ficar nesse relacionamento que já não me traz mais nada. Eu tenho 50 anos, eu tenho 52, eu quero viver. Eu quero viajar com a amiga, eu quero ter uma vida mais divertida. Porque você tem que entender, eu fiz um post não. Eu participei de um podcast há tantos tempos com a Candice Pome. Sim, eu vi, eu adoro tantos tempos. A gente falou sobre divórcio grisalho, você não está entendendo. Eu lembro. Nossa, eu quase apanhei. De alguma forma, esse post Você viralizou. Chico Sá, né? Tava eu, Chico Sá. E viralizou, foi parar num grupo ultraconservador. Flávia, fizeram, pra você ter ideia, como fala quando pegam teu post e reciclam no Reels. Nossa, falaram que eu tinha que ir para uma pia, que eu tinha que lavar louça, que eu estava jogando fora um relacionamento, que eu era dessas mulheres progressistas que estavam falando mal de homem. Porque eles pegaram um recorte da conversa fora de contexto, como sempre. Fora de contexto. Né? Eu falei, não é opinião minha, gente, isso existe de fato. Mas isso é um recorte de uma sociedade desenvolvida, onde as mulheres têm esse poder financeiro e tomam essa atitude, como no Brasil também. Eu não sei aqui estatisticamente, porque a gente não tem, mas nos Estados Unidos isso é fato. Agora, eu não tenho ao meu redor nenhuma mulher assim, do meu círculo de amizades, eu não tenho nenhuma que se separou de fato. Queriam, muitas. Eu tenho uma pessoa que veio aqui, separaram. Até vou deixar aqui o link do podcast que eu fiz com ela, que foi Isabel Dias. Ela contou a história dela. Ela é famosa. E é muito interessante, porque, na verdade, mas o dela foi porque ela descobriu a traição. Do marido. Não foi porque ela, talvez, se ele fosse um cara legal, ela estivesse com ele, entendeu? Mas assim, enfim, ela descobriu e com 60 anos resolveu se separar. Mas o caso dela ficou famoso, ficou. né? Ela escreveu até um livro. Mas é diferente. Agora, que é um fato, isso é inegável. É inegável. As mulheres falam, não quero mais, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero ter outra oportunidade. Bom, gente, isso você vê filmes sendo feitos sobre isso, séries sendo feitas sobre isso. Então, não é uma opinião Sim, é realidade. Isolada, é realidade. Assim, gente, quem tem... a verdade dói, eu acho, né? Acho que tem muitas mulheres que ficam por questões financeiras, né? Isso a gente vai até chegar lá na esfera da violência doméstica, né?
Essa questão da dependência financeira está totalmente ligada à questão da violência. Se uma mulher não consegue sair de casa, ter um apoio, ter uma autonomia financeira para sair dentro daquele lugar, ela fica ela continua sofrendo. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, não tem como negar, é uma questão social. E mesmo ela não sofrendo violência doméstica, se ela tem a questão financeira, ela pode estar muito insatisfeita. A gente está falando de uma camada mais privilegiada. Ela pode estar muito insatisfeita com o relacionamento em si, mas ela também não vai querer sair. Ela falou, poxa, eu tô aqui há 30, 40 anos, vamos separar. Eu vou fazer o quê? Eu vou namorar com outro. E ela acaba ficando... E aqui não vai nenhum julgamento. Eu acho que cada uma sabe de si, cada uma sabe dos seus contratos. Enfim. Mas é uma realidade. É uma realidade que não existia até 20 anos atrás. Sim. E assim, mudou bastante. Sejamos... a gente tem que olhar com calma para essas coisas e sem ficar se debatendo. Né? Não tem como você... eu acho que a gente não pode assumir uma postura de julgador em relação a isso. Cada um sabe... do seu relacionamento, onde aperta. Quem sou eu para julgar o relacionamento ali? Eu só julgo meus processos. Olhe lá, né? Ô, Cláudia, e assim, quem namora aos 50 anos, hein? Quem tá solteiro aos 50, como que as pessoas se conhecem hoje? Na internet, aplicativo? Ou será que ainda o olho a olho tá mais eu acho usual? Eu acho que aplicativo. As minhas amigas que estavam solteiras ou estão solteiras usam aplicativo. As minhas também. Também. Porque é muito difícil. É diferente. Não sei, a gente tem mais medo de se jogar, ou a vida ficou mais complicada. Onde você vai conhecer outra pessoa, a não ser que você faça parte de algum grupo? Eu penso assim, você é sócio de um clube. E aí você tem que entrar nessas atividades do clube. De alguma forma, ou você vai para academia, ou você vai participar de alguma atividade do clube, onde você vai poder conhecer alguém, ou alguém que vai te apresentar. Flávia, não tem, alguém vai te apresentar. Agora, até alguém te apresentar, aquele amigo até essa pessoa está disponível. Tem isso também, elas né? vão para aplicativo, todas. Com 16 anos, a maioria está disponível. Exatamente, depois dos 50. Né? Elas vão para aplicativo. E mesmo assim, tem muita dificuldade. Eu tenho uma amiga que ela é incrível. Ela estava com 56 na época, ela falava assim, eu tiro 10 anos do aplicativo. Ela falou assim, eu falo que eu tenho 46. Ela falou, porque eu quero conhecer homens de 50. Ela falou, eu quero conhecer homens da minha idade. E se eu colocar que eu tenho 56, nenhum homem de 55 vai me procurar. Ela falou, vai para uma outra faixa etária que eu não estou interessada. Ela falava assim, eu tenho 56, eu quero namorar com homem de 55. E se eu colocar 56, nenhum homem de 55. Então eu tenho que colocar 46, Cláudia. Gente, tem até esses macetes, né? Tem macete, Olha, que duro, né? É. Você sabe que uma vez eu li, até eu acho que escrevi sobre isso na Vogue faz uns 5 anos atrás, eu li também um artigo, acho que era no New York Times, que tinha uma coach de perfil de, não sei se é Tinder, não sei se os americanos usam o Tinder. Olha que interessante, ela estava ganhando rios de dinheiro porque ela pegava justamente os homens e as mulheres americanos que tinham acabado de se separar, estavam casados há 30 anos e não tinham ideia de como se relacionar por aplicativo. O americano é fantástico para isso, né? Eles veem business em tudo quanto é lugar. Então, eles não sabiam que foto colocar no perfil, o que colocar no perfil, como sair com uma pessoa. Pensa o seguinte, a pessoa está casada há 35 anos, você conhece alguém no aplicativo, você vai sair. Eu não saberia nem o papo inicial que eu teria. Eu não saberia o que colocar na minha biografia, o tipo de foto, e ela é coach de biografia e coach de primeiros relacionamentos de aplicativo. Olha que incrível. Ela dava o beabá inicial até a pessoa deslanchar. E ela ajudava, olha que bacana. Ela ajudava, por exemplo, ela tinha uma cliente que ela falava que quando chegavam os pretendentes, ela falava, olha, eu acho que esse é legal para você, esse não, ó. Esse não. Ela ajudava a pessoa a escolher, dar o match. Eu adorei. Gente, tipo uma casamenteira moderna. É uma casamenteira moderna. Achei genial isso daí. Genial. Aliás, é uma boa ideia, gente. Olha só, eu não sei se no Brasil né? vai dar certo. Não sei se pega, né? Ai. Agora, isso você tá falando legal, né? Acho que a vida, mas mesmo assim, a vida social, independentemente de aplicativos, ela é muito importante para essa mulher, né? Qual que você acha que é a importância da convivência com outras mulheres? Porque às vezes a gente também fica assim, restrita à família. Eu percebi que isso há muitos anos atrás, uns 10 anos, eu percebi que eu fiquei, principalmente quando os filhos são pequenos, né? Eu fiquei muito restrita à família. A tua família? E percebi que eu não tinha esse momento de sair com amigos. Fiquei muitos anos, acho uns 10 anos, sem sair com amigos. Um dia,
ocorreu acidentalmente de eu conseguir. Falei, gente, como isso é bom, como eu não fazia isso há tantos anos. Não só com amiga, como amigo. Acho fundamental você ter amigo homem também. Se você conseguir, porque tem pessoas que ficaram dentro do próprio círculo familiar e filhos e não conseguiram desenvolver amizades. E aí também eu acho que vai cada um. Tem pessoas que têm muito mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. O que eu acho bacana é que quando você tem 50 e poucos anos, você tem vários círculos de amigos que você pode querer resgatar ou não. O do colégio, o da faculdade, o do trabalho, que você vai escolher quem você vai se relacionar ou não. Você tem uma milhagem gigantesca e para quem tem facilidade, eu acho que a rede social é fantástica para isso. Você consegue se reconectar com gente que você tinha deixado de falar. Essa foi a parte boa, né? Isso é muito bom. E aí você consegue fazer determinados resgates. Claro que tem pessoas que você olha e já não tem mais nada a ver com você. E tudo bem também. E sim, você faz amizades mais velha. Eu acho isso uma falácia quando eu falo que a gente não faz amizade mais velha. Claro que faz. Claro que faz. Principalmente com pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você. Ai, não tem a mesma afetividade. Tem, e tem diferente. Eu estou numa fase que eu detesto qualquer tipo de regra em relação ao que pode, o que não pode, o que é real, o que não é real. Então, quando eu falo assim, não existe amizade feminina. Gente, por favor, né? Vamos acabar com isso, Vamos né? acabar Chega. com isso, sabe? Não existe amizade feminina. Não dá para você fazer amiga depois dos 50. Claro que dá. Eu tenho grandes amigas que eu fiz graças ao meu perfil. E que hoje em dia são as pessoas com quem eu mais me conecto. Que legal. E é verdade, você sabe que assim, eu também estou bem aberta para amizades. Aliás, existem clubes, né, de amizade agora. Tem um clube, como que é o nome? Acho que é Mapa das Minas, Mapa da Mina. Só que eu percebo que elas têm uma idade um pouquinho... Menos até uns 30, assim, 30 e poucos, assim. Mas ela faz um clube de amizade, assim. Tem clube do livro, tem torneio de amizade. Exatamente isso, para você conhecer pessoas novas, para você sair, fazer passeios. Olha que coisa interessante, né? Eu mesmo, acho que há um mês atrás, eu já com uma amiga que era jornalista da Abril, e a gente sempre se encontra no restaurante de domingo. E aí, calhou de estar mais uma jornalista. A gente começou com aquelas conversas de jornalista. Falei, gente, vamos fazer um grupo no WhatsApp. Pronto. Né? E a gente já começou, já fizemos um programa juntas. Sabe? Olha. É isso. É difícil. A gente faz amiga assim, ó, lá no restaurante, conhecemos. Bora, vamos sair, vamos. A gente percebe coisas em comum, que eu acho que é uma coisa importante. E você faz amizade, não é? Eu acho. E, claro, você vai fazer amigas que talvez não sejam tão próximas como determinadas outras são. Sim. Mas eu tinha lido em algum lugar que eu acho incrível. Não dá... Aliás, foi alguém que fez um post recente. Não dá para você ter tudo numa amiga só. É como o marido, gente. Tem coisas que teu marido, teu companheiro não vai te trazer. E tem coisas que aquela amiga, você sabe que ela só vai poder te dar até um ponto também. E a vida é isso, o legal da maturidade é isso, que você começa a descobrir isso, as coisas eu acho que ficam tão mais fáceis. Nossa, né? A vida exatamente, eu acho que menos expectativa, né? Outra coisa você vai encontrar dentro de você. Isso. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Não, vai buscar. Eu passei por esse momento, eu sempre fui de muitas amigas. Agora, de um tempo para cá, eu tenho um prazer gigante. Eu tenho muitas amigas, mas eu tenho um prazer gigante de ficar comigo mesma. De almoçar sozinha, de ir no cinema sozinha, de passar um fim de semana inteiro. Claro, meu marido está lá, tudo bem, mas comigo. Comigo. Lendo, vendo minhas coisas. Isso é muito bom, né? Muito bom. Ô, Cláudia, o que você diria, assim, o que você aconselharia uma mulher que se sente frágil aos 50, bem nessa fase dessa virada, o que ela poderia fazer para se fortalecer? Interessante você fazer essa pergunta. Eu ia fazer até um post um dia desses sobre, não sei como me veio, já fiz vários, para falar sobre a mulher que a gente é hoje, que obviamente é o fruto de as décadas que a gente viveu. E eu falo isso para mim mesma, tá? Quando eu tô com aquela autoestima bem baixa, por algum motivo, eu penso, gente, eu vivi os anos 70, eu vivi os anos 80, eu vivi os anos 90, eu vivi os anos 2000, eu vivi 2010. Nossa.
São 5 décadas que foi te forjando, foi te trazendo referência, foi te trazendo amizade ou conexão, coisas boas, coisas não tão boas. A gente chegou até aqui. Vai lembrar, pensa um pouco. Quem é? Olha a mulher que você é. Né? Não é autoajuda, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho horror a qualquer dica de autoajuda, não é isso. Mas eu acho que quando a gente estiver se sentindo frágil, e todas têm um momento de fragilidade, e da síndrome da impostora, eu tenho síndrome da impostora o tempo inteiro. Eu falo para minha filha, eu falo assim, uma hora vão descobrir que eu finjo o tempo inteiro. Aí eu falo assim, uma hora vão descobrir que eu tô fingindo, não é possível. E aí meu marido fala assim, olha para você, como é que você tá fingindo? Eu falo, mas eu acho. E a gente sempre vai carregar isso, né? Muito diferente Cláudia, dos homens. olhando para você, eu simplesmente não acredito que você tenha síndrome que eu tenho essa síndrome de impostora. Mas tudo bem. Por quê? Conversa com a minha filha. Conversa com a minha filha, conversa com o meu marido. Conversa, eu engano muito bem. Porque eu sou falante. E não é falsa modéstia, não. Eu engano bem, eu acho que todas têm, Flávia. Todas. A gente se olha no espelho. Eu acho que quem não tem eu aplaudo. Eu tenho umas amigas que não têm. Eu acho elas maravilhosas. Elas se olham no espelho e falam assim, eu sou maravilhosa. Eu sou... Não digo só fisicamente, eu olho e falo assim, que bárbaro isso. Eu queria ser desse jeito, entendeu? Mas voltando a outra pergunta, é muito complicado se chegar nessa fase e ter um rolo... Eu já tive isso. Em determinado momento da vida, eu olhava para minha vida... Isso eu lembro muito bem, e que década que foi. E era, sabe aquele novelo de lã que você não consegue achar o fio da meada? Que você tá frita em todos os aspectos da tua vida? Emocional, de relacionamento, profissional. E eu olhava aquilo, você não olha, né? Na verdade, você tá tão envolvida que você não olha. Eu pensava assim, por onde eu começo? Por onde eu começo? E a gente consegue achar o fio da meada. A gente consegue. De uma forma ou de outra, claro, eu posso me considerar uma pessoa fortalecida hoje. Às vezes a mulher não é, ela está com uma fragilidade maior. Mas vendo em perspectiva, naquela época eu achava que minha vida tinha acabado. Eu não conseguia ver como que eu ia para frente. E a gente acha o fio da meada. Eu acho que você tem que procurar ajuda, porque às vezes sozinha você não consegue. Se essa mulher está se sentindo fragilizada, não só uma ajuda terapêutica, mas... Hoje eu acho que você tem muita coisa ao teu redor e gratuita. A primeira coisa que eu acho muito importante é o que você falou, se conectar com determinados grupos. Se conecta com determinados grupos. E tem grupo de tudo quanto é jeito. Nem que seja um grupo do livro, onde você vai ler, você se encontra com aquelas pessoas semanalmente para falar sobre um livro específico. Eu acho que isso já é uma forma muito importante de te trazer para a vida, sabe? Aí você vai buscar quem você é, teu talento. Quem fala muito bem sobre isso, que eu amo, é um dos perfis de maturidade que eu mais gosto, ela é minha amiga, ela sabe, é a Kika Gama Lobo, eu adoro a Kika, é real, ela é carioca, ela é real, ela não passa o verniz em absolutamente nada. E ela tem um livro fantástico sobre isso, que ela fala, Cláudia, no meu livro eu converso com aquela mulher bem mediana, que ela acha que o único talento dela é fazer brigadeiro. E ela fala justamente sobre isso. Ela fala, teu talento é fazer brigadeiro? Teu talento é fazer bolo? Vai fazer bolo para vender. Vai fazer brigadeiro para vender. Ou começa a fazer um chá e chamar tuas amigas, sabe? Porque eu acho muito complexo essa história de rede social, onde você vê essa mulherada 50 a mais, sarada, gata, né? Que começa a levantar a barra lá em cima. Ai, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô arrasando, eu tô transando enlouquecidamente, meu corpo tá de 40. Gente, isso é 10%. 5%. Deve ser 1%. 1%. Aí você pega aquela mulher que ela tá mais gordinha, sem ânimo, não digo nem financeiramente aquém, porque se ela tá seguindo aquela mulher, provavelmente ela tem algum ponto de conexão, e ela não consegue fazer 1/100º do que aquela outra de 50 fala que tá fazendo. Eu acho isso perigoso também, sabe? Essa nova barra dos 50, que você coloca lá em cima. Que tem que estar todo mundo tem que estar todo mundo super high, né? Super wow. A gente já fez isso aos 30. Uma coisa é você falar de saúde, tá? Isso eu acho que é inegociável. Quando eu coloco no meu perfil de academia, de musculação, de suplementação, de dieta, que isso é o que realmente me ajudou nessa fase da menopausa. E eu sinto claramente que a gente tem que
pegar esse assunto em termos de longevidade, mobilidade, perna forte, joelho forte, porque senão aos 70 vai estar todo mundo de bengala não levantando, sabe? Isso, engraçado, eu acho que isso é o pior, né? A gente tá, tudo bem, a gente está discutindo aqui, e eu vejo muitas mulheres falando, com 50 e 60, que coisa horrorosa. Esses dias eu vi uma apresentadora falando, que coisa horrorosa, envelhecer horrível. Gente, eu acho assim, não é horrível. Horrível é quando você chegar aos 80, como a gente vê, porque assim, a gente está vendo as primeiras gerações que estão sendo muito longevas. Sim. E aí a gente percebe que essa primeira geração não teve esse preparo aos 50. Não teve. Porque você está falando de perna, joelho, não teve. Essa mulherada etc. de 70. E check-up preventivo, né? Você sofre muito. E aí a gente tá vendo o que é horrível. Exatamente. Nessa idade. Isso é horrível. Você tem essa diminuição absurda de mobilidade, várias comorbidades aí. Eu acho muito preocupante quando a gente está dentro de uma bolha de privilégio, como eu sei que eu estou, e não vou te falar que eu acho envelhecer maravilhoso, tem aspectos que realmente eu não gosto, e você começar a falar que péssimo, que horroroso, que péssimo, sendo que a gente tem acesso aos melhores planos de saúde, a melhor reposição hormonal, o melhor clube, a viagem, a isso, aquilo. Eu posso te falar isso porque eu fui juíza previdenciária há 10 anos. E chegava para mim pedidos de aposentadoria por invalidez de mulheres aos 50, que de fato elas tinham corpo de 70, porque elas estavam trabalhando, muitas vezes vindo de trabalho rural, outras vezes de fábrica, pegando 6 horas de condução por dia. Então essa mulher de 50 anos, ela não vai envelhecer como eu envelheço. Então, para ela, o envelhecimento não é só uma questão física, como é uma questão cultural, que ela está totalmente descartada, ela não sabe o que é uma reposição hormonal. Não é que eu vou falar que envelhecer é maravilhoso, mas eu tenho o privilégio de envelhecer com uma outra qualidade de vida, a não ser que eu morra, né? A não ser que eu morra. E eu vou conseguir chegar cuidando desse corpo aos 75, 80 anos, andando com uma coluna boa, sem sobrepeso e tudo mais. Então, eu jamais vou falar isso. Eu acho envelhecer um horror, eu estou envelhecendo, é um horror, é um horror. É um horror para determinados aspectos. Mas eu tenho acesso a uma medicina de ponta. Agora, você pega 99% das mulheres de 50 anos, para elas é um horror. É um horror. Para elas é difícil, de verdade. Porque elas pegam 3 horas de condução de manhã, 3 horas. Eu vejo a minha funcionária, que está comigo há 10 anos, que obviamente eu consigo dar para ela. Ela vai na mesma médica que eu consigo dar para ela uma assistência, mas ela está no sobrepeso. Por mais que, se ela vai me ouvir aqui, eu faço uma dieta com ela, a gente faz 10 anos que eu tento, enfim. Mas ela trabalha desde os 12. Por mais que eu dê acesso a ela ao que eu tenho, o corpo dela já está carregando esses anos todos, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, muito cuidado. Com certeza, porque a população não é totalmente homogênea, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Esses 1% com que a gente conversa. Não, e eu acho que a maioria realmente é em outra realidade, né? Então. Cláudia, eu sei que você adora, você é louca por séries, por filmes, e que você dá muitas dicas. A gente trouxe algumas dicas aqui, eu vou dar algumas dicas de livro, uma dica temática. Tá. E a Cláudia também vai dar alguma dica. Conta aí o que a gente vai ter de dica da Cláudia. Dica? Eu acho interessante que você ia me pedir uma dica de filme. Eu tô com um problema muito sério, porque eu tô assistindo série ultimamente. Série. E se você me perguntar que filmes que me marcaram, eu vou te falar os dos Oscars. E não é verdade, porque eu tenho filmes icônicos que eu amo de paixão. Você sabe que eu vi eu tava pesquisando aqui para assistir. A Cláudia, eu assisti semana passada, que é, como que é, Leonardo Grande? Como que é? Boa Sorte, Léo Grande. Boa Sorte, Léo Grande. Com Emma Thompson. Maravilhoso. Já tem 3 anos. Aí você fala, ele já é antiguinho. Hoje em dia. Hoje em dia já é, né? Mas eu achei legal, porque, nossa, ele aborda muitas questões, legal, né? É um tema bem sensível para mulher de 60 anos, 50, tá 60 na Netflix, anos. né? Eu acho que tá na Netflix, foi pra Netflix, agora tá na Prime, acho que tá na Netflix. Ou nos dois, eu assisti na Netflix. Ele que fica escondido, né? Eu acho que a gente tem que tomar... o problema da Netflix ultimamente é que ela só coloca aqueles blockbusters, né? Os que eles querem que você assista, né? Então, eu vou pra Prime Video. Não tô fazendo publi nada aqui, mas eu vou pra Prime em busca dos mais interessantes. Né? Mas esse é interessante porque a Emma Thompson faz uma viúva, né? Isso.
que vai procurar um garoto de programa, bem mais novo, para ter a experiência sexual que ela nunca teve na vida, com o único marido, o único homem que ela teve. Ela era uma professora de religião. Ela é uma professora de outra religião. Coisa importante. Eu não sei se ela se aposentou, ela é viúva. E ela tem 62 anos, e ela procura um garoto de programa, porque ela fala, eu nunca tive um orgasmo na vida, eu quero saber como é. É bem impactante isso, né? É, muito. E a forma como ela coloca isso é tão interessante, porque não é o filme não tem aquela estética glamurosa, como tem Baby Girl, por exemplo. É uma estética até bem crua, mas pega muito forte aquele filme. Pega. Eu fiz um post na época com a Miriam Goldenberg em collab e foi bem interessante. Eu acho que esse é um filme interessante para assistir. Eu estou nessa fase de ver filmes de mulheres maduras, obviamente, e aí eu posso ir desde o mais profundo, como tem um que é meu filme conforto. Se você ia me pedir uma dica de filme, acho que está na Prime. E você já deve ter assistido, tem 12 anos esse filme, mas eu acho uma delícia, aquele Simplesmente Complicado com a Meryl Streep. Eu vou assistir, você não assistiu? Esse filme, sabe o que eu achei esse filme espetacular? Eu vou colocar todos os links aqui, tá, gente? Esse filme é espetacular, espetacular. Eu acho que eu vejo esse filme uma vez por ano. Acho que ele é de 2011. Fora que é da Nancy Meyers, com aquela estética dela linda. Ela é uma mulher de 56 anos que se separa do marido, que é o Alec Baldwin, que obviamente fica com a amante que é bem mais nova. E ela se basta. Ai, que lindo, é filme americano, fantasioso, porque ela tem uma bakery, né, um café em Santa Bárbara, que é a cidade mais linda. Ela tem uma rede de amigas maravilhosas. Ela se separou do marido, que ela estava, acho que há 25 anos, ele deixou ela pela amante, que era bem mais nova. Ela não tá nem aí, ela vai criar a vida dela. Então ela monta, ela sabe cozinhar, então ela tem um café espetacular, ela tem uma rede de amigas espetaculares, ela vai viver a vida dela. Obviamente, o ex-marido volta a procurá-la. Eu acho que eu assisti, você tá todo mundo agora. viu com o Alec Baldwin. Porque você falou da Bakery. Da Bakery dela. Eu acho esse filme demais. É Hollywood, isso não é real. Não, mas eu acho que você pode pegar elementos aí para sua vida também, sabe? Mas o que eu acho desse filme incrível é que ele mostra essa mulher de 57 anos, ela até pensou assim, já deu para mim, eu tô feliz com as minhas amigas, com o meu negócio, e obviamente surge um outro, o arquiteto, o ex-marido procura ela, claro. Mas eu adoro esse filme. Que legal, gente. Eu vou deixar os links e a gente já passou algumas imagens aí. Mais algum? Filme? Eu vou dar uma dica de série, que eu já fiz um post sobre isso. Não é... Tem gente que fala, é aquela série americana, de diálogo, bobinho. Pode até ser, mas eu acho tão gostoso. Chama As 4 Estações do Ano, tá na Netflix. Na verdade, é um remake de um filme dos anos 80 e conta a história de 3 casais que estão na metade dos 50 com as questões da metade dos 50. A série é rápida, acho que tem 8 episódios de meia hora cada um. E não dá para você não se identificar com qualquer um dos personagens ou com um misto de todos. As 4 Estações do Ano. É fácil, eu acho que está em primeiro lugar na Netflix. Que legal. Não é aquelas séries profundas, gente. Não tem mas é pra diálogos profundos. Se distrair. Mas é bacana. Se identificar, é gostoso, eu me vi né? nos 3 personagens misturados. Você vê um pouquinho de da gente em cada um, né? Muito bom, Cláudia. Obrigada, pelas dicas. Eu vou dar as dicas de livro. Oba. Na verdade, não são livros que têm a ver com o tema, mas o que eu peguei aqui em comum são 3 escritoras que publicaram livros depois dos 50. Então, elas tinham outras atividades, até um pouco relacionadas, mas o livro veio com elas depois dos 50. E eu me inspiro tanto nessa, porque eu ainda tenho esperança de publicar algum livro. Como eu tô com 50, eu olho para elas e me inspiro bastante. Então, vamos pegar a primeira, Conceição Evaristo. Ela escreveu o primeiro livro aos 40... Não, ela começou aos 40 anos. Acho que foi com 44 que ela escreveu o primeiro livro. E eu trouxe um livro aqui, que não é o primeiro, mas é um que eu gosto muito, que é Canção para Menino Grande. Canção para Ninar, Menino Grande, pela Palas Editora. Ela fala, é muito engraçado esse livro porque ela fala, tem um personagem principal, que é um homem, mas ela, na verdade,
eu vi uma entrevista dela, ela dizendo desse personagem que, no fim, as mulheres, é um homem mulherengo, e tem várias mulheres no livro. No fim, quem conta a história são as mulheres, personagens. Ai, que bacana. Muito interessante esse livro aqui. E a Conceição Evaristo, ela fala sobre escrevivência, e ela fala sobre esse personagem, que é o Fio Jasmin, desse livro, que é um homem, mas que essa escrevivência, que ela fala que é uma característica da escrita dela, que ela coloca a vivência dela um pouquinho também nessas mulheres. É demais. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, né? Tatiana Belink, ela é uma escritora infantil, para quem tem filho e passou pela literatura, eu amo. Gente, eu adoro literatura infantil. Acho que quando ela é bem escrita, ela é para adulto também, né? Que bacana. E ela publicou o primeiro livro aos 68 anos. Olha isso. Legal, né? Que legal. Ela trabalhava, foi ela quem fez a adaptação, da primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV, na Tupi. Mas ela nunca tinha escrito, acho que ela não oficialmente. Então, eu trouxe um livro, que eu tinha em casa, eu peguei em casa, dos meninos, né? Olha, um caldeirão de poemas, que na verdade é tipo uma antologia que ela fez de poemas. Ela escrevia historinhas, mas ela escrevia poemas também. Tem um poema que eu adoro dela, que chama Diversidade. Vocês procurem aí na internet, nos livros, que é maravilhoso. E vou ler um pedacinho aqui de um poema dela, que tem a ver com o que eu bati assim, estava olhando ontem, tem a ver com o assunto, que é Sem medo do medo. De monstros, fantasmas, gosmentos, miasmas e coisas que, bumba, estourem assim. Vampiros dentuços, viçosos e russos, querendo assustar a você e a mim. Eu vou pular, agora eu vou pegar o final. Porque o meu segredo é nunca ter medo. São eles que tremem contra o medo de mim, com medo de mim. Achei tão bonitinho, porque a gente falou de medo, de síndrome do impostor. Eu falei, isso aqui tem tanto a ver aí com a criança, também voltando com a criança, né? Da Tatiana Belink também. E a última, eu não trouxe o livro aqui, mas eu vou colocar na tela, Cora Coralina. Ah, claro que começou. Gente, o que ela escreveu, quer ver, olha, o primeiro livro foi com 76 anos. Ela era uma poetisa maravilhosa, teve uma vida, ficou viúva, teve uma vida dura, né? E eu vou colocar aqui a sugestão para vocês do livro Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, da Global Editora. E nesse livro eu peguei um poema aqui que chama Coralina, Quem é Você? Também fica a sugestão para vocês procurarem aí essa poesia, que é maravilhosa. E o que eu acho legal é isso, gente, essas 3 mulheres... você vê muito tempo depois, ou perto dos 50, fizeram coisas que não tinham feito, que talvez elas quisessem e nunca tiveram oportunidade, fizeram depois dos 50. Tem a Toni Morrison, americana também, acho que é o nome dela, que ganhou já os prêmios, também começou a escrever com 60. Tem muita mulher que começou a fazer muita coisa bacana. Muita coisa, né? Muita coisa bacana. Tem. A gente tem que lembrar disso sempre. Acho que a gente tem que olhar para elas e tem que se inspirar, né, Cláudia? Com certeza. E sem medo. O que a gente vai perder agora? Exato. O que a gente vai perder agora? Nada. É verdade. A gente fica com esse pensamento. Gente, a gente não tem mais nada a perder. Só tempo. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela conversa. Adorei também. Adorei. Obrigada a você por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas, siga o PitayaCast. Nós estamos também no Instagram, @PitayaCast. Se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe pelo WhatsApp para as amigas e amigos. Um beijo. Tchau, tchau.